tempo e cada vez que eu o vejo, eu sinto assim, pá, porra, ganda Miguel. E sinto mesmo aquela, estás a ver, aquela felicidade por ganda Miguel. E eu imagino como é que tu, quando vês isso, o que é que sentes? O que é que isso dá? Sentes aquele, pá, porra, consegui, pá, estou no caminho certo. O que é que sentes? O que é que isso te... Pá, é assim, eu não sou muito efusivo nessas manifestações e acho que isso é uma deformação de formação. É uma deformação de formação. E pá, também pode ser da minha maneira de ser. Eu como não... Como todas estas coisas acabam por ser consequências... Sim. Eu Maturaste o processo, maturas o processo. É assim, ter isto aqui é uma felicidade. Claro, porque é o orgulho, construir, é o concretizares uma ideia que tu tinhas. Isto na Viarco foi a mesma coisa, também era um objetivo que eu tinha e as coisas vão se concretizando. Agora, e a deformação de formação tem a ver com isto, por exemplo, raramente um designer é surpreendido positivamente com um trabalho que faz. Mau é se tu chegas ao fim de um processo que tu lideraste como criativo, que saiu de ti, chegas ao fim e dizes, epá, isto ficou melhor do que o que eu estava à espera. Se tu dizes isso, é porque alguma coisa no processo estavas a dormir no processo, claro. Por isso, pá, nunca me aconteceu ir a uma gráfica ou ver chegar o trabalho impresso ou a peça construída e dizer, epá, isto está muito melhor do que o que eu imaginava. Raramente, é quase como num filme, tu vês um filme, aqueles efeitos especiais. Tem o defeito de eu conseguir imaginá-los e afinal o gajo não cai do 15º andar de pé, ele atirou-se lá de cima e depois alguém o pôs cá em baixo. Pronto, isso é uma questão. Agora, eu tenho isto, o lado frio e racional disso, mas eu confesso, eu tenho isto tão dentro de mim e não saberia, porque foram 8 anos ou já são 10 anos desde que isto se tornou público, de uma vivência diária e tão intensa com isto, se calhar até às vezes demasiado, que muitas das coisas não me surpreendem e coisinhas de nada me emocionam e eu sou um tipo de lágrima fácil. Mas sou muito racionalmente emocional e emocionalmente racional. Por exemplo, eu fui condecorado pelo Presidente da República no 10 de junho por causa do trabalho que eu fiz. E para ti como é que foi? Olha, dia 10 vou receber uma medalha. Eu vou comer agora uma francesinha ali. Eu confesso que eu só me apercebi depois de ele me pôr a medalha na lapela e que estou a regressar ao meu lugar e as minhas filhas estavam a assistir à cerimónia no 10 de junho em Lamego, pá, e eu vejo o brilhinho dos olhos dela e eu aí é que se calhar a ficha me caiu, porque eu até aí o que é que eu pensava? Será que eu mereço isto? Nunca o procurei. Nunca foi essa ideia de vou fazer isto pelo reconhecimento. Mas de facto penso assim, e na altura até um jornalista me perguntava, Miguel, você foi condecorado pelo Presidente da República, agora a responsabilidade é enorme. E eu disse-lhe, não, a responsabilidade agora é menos até. Porquê? Porque está repartida por ele também. Claro. E às vezes até sou um bocadinho modesto demais, mas eu não sei ser de outra maneira, porque isto poderia se calhar abrir portas, mas não sei, sou um designer, é um bicho de buraco, não sei. Mas é que és um designer e um bicho de buraco, como tu disseste, mas cada vez mais o teu trabalho é, não sei se cada vez mais, mas continuamente é um trabalho de evangelização quase, de informação, pedagógica. Eu não gosto muito da palavra evangelização. Então pronto, tiramos aqui religiões à parte. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Sabes porquê que eu digo isto? Porquê? Porque eu sou o velho do Restelo neste processo. E isso nem sempre é bom para dentro, para a minha equipe,
E nem sempre é bom para fora para os nossos parceiros. Mas a questão é, eu sempre disse, isto é como uma árvore, a tal trabalhar na inovação. Por mais, se eu plantar agora uma árvore, por mais luz e água que eu lhe dê, ela não vai crescer num dia. E uma coisa é, isto é para as gerações futuras. Isto vai entrar no cotidiano dos teus filhos, que são pequeninos. Naturalmente. Ou dos teus netos, como uma coisa natural. Nós vamos morrer todos e isto vai ficar. Eu não tenho dúvidas nisso. Agora, as instruções de lavagem que nós temos nas nossas peças de roupa, desde o dia em que um tipo se lembrou de fazer aquilo, até ao dia em que todas têm, demorou 30 anos. Se eu vou olhar para isto dessa maneira, pá, eu se calhar vou desistir. Porquê? Porque eu não tenho mais 30 anos de vida para evangelizar. Por isso é que acaba por ser já um legado, não é? Por isso é que eu estava a dizer, a palavra evangelizar, percebo. Não tenho. Agora, o que eu tenho é uma vontade muito grande e que eu acho que com alguma dureza eu a transmito à minha equipa e à malta que é, pá, isto pode ser melhorado todos os dias, corrigido nunca. Por isso tudo que sair no trabalho que fazemos com os parceiros tem que ser perfeito. Porque de certeza isto também é uma questão de formação, de formação. Pá, se tu abres um catálogo, um livro, um trabalho que fazes enquanto designer e se descobres um erro, todo o tempo que toda a tua atenção para a frente vai ser à procura de outro erro. Claro. Por isso, quanto mais conseguirmos eliminar o erro, melhor. Aqui, se falamos em inclusão, se falamos em segurança, se falamos em salvar vidas, não podes correr esse risco. Por isso, quando eu digo que sou o velho do Restelo, já nos aconteceu, epá, isto é espetacular, vamos agora pintar tudo para pôr símbolos em todo o lado. Não. Porque isto é uma coisa racional, séria. E tem que ser consolidada no tempo. Não precisa demorar 30 anos. Não, espero bem que não. Mas também não se vai fazer em 3 meses. Por isso, todo o processo tem que ser um processo que não seja, como diz muita malta do marketing, sexy, não sei, para crescer assim e morrer assim. Não. O compromisso, e depois aí temos que jogar com duas coisas, que é a sustentabilidade, e ela é necessária. E nem há muita sensibilidade a isso. E isso é um desafio que me faz pensar muito como é que vamos conseguir mudar o paradigma das coisas, que é, se isto faz tão bem, porque é que se tem que pagar? As pessoas pensam que tem que ser grátis, pensam que tem que ser dado porque, de facto, se faz bem tem que ser dado. Não pode. Se isto for grátis, morre. E o daltónico não tem a solução. E temos exemplos de quem percebe que tem que pagar por isto. E nós oferecemos isto à educação, porque eu quero que isto seja grátis para as crianças, para as escolas. Porquê? Porque também é uma maneira de conseguir fazer perdurar e consolidar isto, claro, para quando chegar a elas, estar lá. Claro. E todo esse trabalho nós vamos-lo fazendo com a natural dificuldade, que eu não gosto de usar a palavra dificuldade. E porquê que eu não gosto? Porque assim, se tu estás aqui e queres passar para o andar de cima, as escadas só são difíceis se tu tiveres elevador. Se tu só tiveres as escadas, já não é difícil, é um desafio. E isso é uma maneira de olhar para a mesma coisa, mas com outra disponibilidade. Mas mesmo no teu discurso eu reparei que utilizaste a palavra, tinhas tido a oportunidade de utilizar a palavra dificuldade ou problema no teu discurso e optaste sempre pela palavra desafio. É algo que já te é inato. Porque só é difícil uma coisa se tiveres outra hipótese de a fazer. Claro. Porque se eu quero subir e não tenho outra hipótese pelas escadas, eu estou a tornar difícil aquilo que é a minha vontade, estou a ir contra mim, não posso. É um desafio, pode custar, mas não é uma dificuldade, é um desafio. Como é que tu, tenho uma curiosidade, como é que tu escolhes as tuas equipas, as pessoas que trabalham contigo, se existe algum método, se existe algum processo, se é gut feeling ou instinto ou o que queiras chamar, e como é que consegues passar esses teus princípios tão interiores, como disseste, tão de ADN para essas equipas? Como é que isso funciona?
isso é um processo do que eu reconheço que eu não sou muito competente. Porquê? Porquê? Pá, porque eu gosto de toda a gente. E tenho uma coisa, isto às vezes joga contra mim, mas pá, vale o que vale. Eu quando não sei pergunto. E quando eu não sei pergunto, seja a falar com as minhas filhas que já são crescidas, mas já foram pequenas, ou seja a falar com uma pessoa, com o ministro. Pá, se eu não sei eu pergunto, não tem mal nenhum perguntar. E às vezes exijo isso muito à minha equipa. E que era, pá, se não sabem, perguntem. Sim. E se não tivermos a resposta, vamos procurá-la, vamos encontrá-la. E gosto de toda a gente e vejo competências em toda a gente, porque se me falham algumas, se eles têm algumas, já pelo menos podemos ir construindo. Agora, Mas trabalhas tanto na perfeição e nessa não haver quase hipótese de erro, não é? Como é que é essa mas eu exigência? tolero o erro. Eu tolero o erro. Pá, se tu não tentas, Claro. não é? Mas eu tolero o erro. Mas, pá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes já é difícil, porque já não é por não saber, é porque não querer, por não estar atento ou por não querer fazer bem. E depois, como sempre, trabalhei, eu nunca tive um patrão. Sempre trabalhei por conta própria, sempre trabalhei sempre em equipe, mas ou integrado em equipes, a liderar a equipe, ou na minha própria ateliê e na Colored. Mas sou um tipo muito liberal e dou liberdade a mais. E essa liberdade às vezes até é um presente envenenado porque exijo demais na proporção essa responsabilidade. Claro. Agora, o que eu tenho que ter consciência, e vou tendo, e a minha equipa sofre um bocado comigo. Primeiro porque eu trabalho a uma velocidade muito grande e em muitas cenas ao mesmo tempo, seja na Colored, seja na Colored social, seja a trabalhar e a desenhar implementações, porque aquele dossiê obriga e obriga a que seja eu a trabalhá-lo, ou porque tenho que preparar uma conferência que vou fazer no Ministério ou numa comissão, ou seja o que for, e depois uma diversidade muito grande. Portanto, estamos a trabalhar de manhã com uma empresa de medicamentos para introduzir o código nas embalagens dos medicamentos, como à tarde estamos a falar de contentores do lixo. Por isso, é muito... Tem que haver essa flexibilidade. E depois somos uma equipa pequena. Uma equipa pequena que trabalha com o mundo. Mas que tem vindo a crescer, não é? Da última vez que eu cá vim... Sim, tem vindo a crescer, trabalhamos muito também, porque as universidades também têm muito interesse no Colored em termos de estagiários aqui, porque falamos de inovação, de inclusão, de impacto social, de todas estas coisas novas que hoje falam e esta malta nova quer, o que é ótimo, porque recebemos malta de fora e eles fazem parte da equipa, não são vistos como aqueles estagiários que estão ali no canto a fazer o que nós mandamos, não. Têm um papel de intervenção ativo e às vezes até puxamos por eles, porque de facto nós precisamos, estando dentro da nossa bolha, precisamos de alguém de fora que nos diga, epá, e se for assim? Pois é, quantas vezes isso acontece? Agora, depois também é outra questão, é que assim, a sustentabilidade ela é importante e eu sobre mim, entre aspas, tenho salários que tenho que cumprir, obrigações fiscais, que é uma parte horrorosa, mas ela tem que ser, e essa não falha. Por isso, toda a gente sabe tudo, todos somos mal pagos, tenho consciência disso, mas também é o que é. É o preço a pagar. É o que é. Não vou-lhes prometer isto, sabendo que não vou poder concretizar. Faz uma boa gestão de expectativas no sentido em que quem vem trabalhar contigo sabe ao que é que vem, não é? Sabe ao que vem. Sabe ao que vem. E porque deles o que eu quero mesmo é a paixão. Claro. E tenho malta apaixonada, tenho malta que se estressa muito, que tem uma vontade muito grande até de fazer e de acontecer. E às vezes acabo eu por lhes tirar o entusiasmo. Porquê? Porque aí não dá. Não vamos correr o risco de pôr essa solução que não vai funcionar, ou não vamos correr o risco de já agora faça isto também e pode ser Temos que saber gerir, como tu sabes gerir
o teu esforço quando estás a correr, como tu sabes a gerir o que vais, a mesa dos queijos num casamento, não é? Se tu comes logo tudo, depois não tens barrigada para os queijos. Claro. Saber gerir um bocado isso. Claro. Não sentes que, disseste que recebes pessoal de fora, pessoal mais novo? Pela minha experiência pessoal, eu vejo até pelos meus filhos, cada vez vejo mais o pessoal mais novo, em contexto profissional ou em contexto pessoal, com preocupações mais sociais, mais globais, e sendo a Colared, tendo a Colared essa premissa, essa intenção, achas que o pessoal mais novo entra até mais facilmente no espírito da Colared? Não está interligado? Já tinhas pensado sobre isso ou não? Acho. Mas aí vamos entrar num campo que me preocupa, porque isto é demasiado... O momento eu acho que é demasiado bom e eu tenho, fruto do Colared, alguma experiência nisso e assusta-me um bocado o desfecho que isto passa até lá à frente, que é esta questão toda que se fala do empreendedorismo social. Mas pegando nisso, esta malta nova é muito mais sensível. É muito mais sensível também porque as oportunidades lhe permitem isso. Fazer voluntariado. Quando eu tinha 20 anos, o voluntariado eu fazia-o se eu quisesse. Não havia esquemas montados para que o voluntariado que eu pudesse fazer tivesse resultados e impacto. E eu podia ir eu sozinho ajudar a atravessar os velhos a atravessar a rua. As coisas hoje já são vistas de outra maneira. A reciclagem, se calhar também é um exemplo, não é? A reciclagem, por exemplo. Havia um caixote de lixo e não havia nada. Por exemplo, outra coisa que eu acho que também tem uma relevância muito grande, que é esta nova mudança da maneira de estar e de trabalhar. Já acabou aquele 9 to 5, claro. Já acabou aquele trabalho de és puto, tiras fotocópias. Quando fores grande, pode ser que tenhas uma secretária melhorzinha. Mas isso alguma vez existiu para ti ou não? Porque é que eu acho isso. É que para os líderes, eu acho que isso nunca existiu. E eu no meu escritório, no ateliê, a primeira pessoa a pegar na esfregona sou eu. Claro. Porque sou eu que tenho que fazer isso. Claro, eu nunca peço a ninguém para pegar na esfregona. Claro. Se passo, me torna um bocado de café, se for para tirar café, se for para fazer... Isto pegando naqueles exemplos que até se usam como clichês da coisa. Pá, eu faço tudo. E se vou fazer o café, eu pergunto, quem é que queres? Quem é que queres? Sempre. Porque isso acaba com que todos façam um bocadinho de tudo. Claro, e que todos saibam isso tudo. Que é interessante e que às vezes até pode ser constrangedor. Mas se as pessoas souberem ao que estão, claro. e quando estes estagiários chegam, eu ponho a coisa até se calhar quase estarem aqui ou estarem no café com os amigos é a mesma coisa. Mas que no fim eles vão transpirar muito mais. Claro que sim, entregam muito mais. Porque eles têm que cumprir. Agora, pá, não tens de estar aqui às 9h29. Claro. Se te atrasares, não precisas dizer, olha, estou 5 minutos atrasado. Não, o que tu tens é que recuperar esse tempo. Porque as coisas depois têm que ser feitas. E tu não estás a fazer aqui um favor a ninguém. Claro. Mas também ninguém te está a fazer o favor a ti. Nós estamos aqui juntos a fazer alguma coisa. E isso faz com que eles se entusiasmem, eles percebam aquilo que na realidade devem e querem fazer quando saírem, porque têm uma experiência que não é muito usual. Sim. Mas voltando a essa questão, a malta é muito sensível a esta questão agora social, porque há programas, o facto de Bolonha ter existido e os cursos das pessoas acabarem licenciadas mais cedo, é a única vantagem que eu vejo em Bolonha, é poder criar um gap year ali no meio, em que eles já vão... E porque o mundo abriu-se. Claro. Pá, hoje tu vais facilmente a Moçambique fazer voluntariado, gastas uma nota negra se calhar, mas mandar um filho de 18 anos para Moçambique fazer voluntariado só lhe vai fazer bem. No meu tempo era impossível, não havia nada disso, se calhar nem sabíamos que era possível fazer isso. Hoje é capaz de haver muito bem uma aplicação para voluntariado, em que tu escolhes a área social. Há isso tudo. Se não há, olha, fica a ideia. E há programas e tem tempo, porque já não... Pá, antigamente tu saía... Até te vês, tu antigamente namoravas para acabavas o curso, o objetivo seguinte era casar, hoje já não é. Por isso os tempos são outros e esta malta nova, tendo cabeça, percebe bem isso. Os estagiários que nós temos
não somos nós que os vamos buscar, porque nem temos espaço. Claro. Para os são os alunos, as universidades apresentam-lhes 3 ou 4 empresas. Eles escolhem. E eles escolhem, e se escolhem o Colored, não é porque nada, pá, não recebem, mas isso faz parte do estágio curricular. Pá, a informalidade tira-lhe aquele estatuto de ser a estagiar na grande empresa, mas querem vir aqui, por isso eles já vêm aqui com conhecimento. Então, malta de final de curso, opá, são ótimos. Mas a questão deste novo paradigma da inovação social, do empreendedorismo social, isto é uma coisa que me assusta porque eu acho que se está... Eu comparo muito isto ao design. Eu, quando me formei em design, ninguém sabia escrever a palavra design, ninguém sabia bem o que era isso do design, sabia que era uma cena gira e de modas. E ao fim deu isto em 2015 e 2005, Portugal, o curso de design era o terceiro curso com menor taxa de empregabilidade pós-licenciatura, porque não há emprego para todos. Para os bons há, mas para todos não há. Por isso, a necessidade de entender bem as diferentes valências que o design tem, como é que isso funciona e como é que isso consegue-se garantir que seja sustentável e não seja um processo de modas, sobre pena de ninguém perceber bem o que é que está a fazer. Hoje eu sinto que isso está a acontecer muito também nesta nova coisa do empreendedorismo social, que é uma coisa essencial. Conseguir envolver um setor social num processo de sustentabilidade, é possível ganhar dinheiro e fazer o bem, e no dia em que isso for visto por todos, nós vamos ter os melhores do mundo a trabalhar para o bem e a fazer o bem. O que é que eu vejo? Há muita malta nova, até por uma questão de estatuto de vida, eu não quero ter um 9 to 5, dedicar-se a isto. Pá, só que chega a certa altura e as coisas não são sustentáveis. E acaba por até ser prejudicial. Primeiro porque depois vão ter que reintegrar ou integrar no sistema convencional de trabalho, que não deve ser fácil. E depois porque deixaram um trabalho feito por acabar. Claro. Que é que estou quase a encontrar o problema para resolver aquele problema carenciado, mas pá, preciso de pagar a escola dos meus filhos. E essa foi uma preocupação que eu tive na Colored, e disse-te há bocado, e não é vergonha, todos nós recebemos mal, mas recebemos, e todos nós temos prazer pelo que fazemos, mas eu não posso fazer com que isso seja parte do ordenado de quem trabalha comigo, mas uma coisa eu tenho a certeza, não vou ter nunca de me dizer, pessoal, temos que acabar. Tenho as coisas projetadas, pá, com todas as contrariedades ou imprevistos que possam acontecer, claramente, não, mas as coisas são projetadas assim, para quê? Porque tu não te apaixonas num dia, podes ter amor, pode acontecer amor à primeira vista, mas essa cena nos filmes, por isso tu tens que consolidar todo um relacionamento com quem trabalhas e com o que trabalhas e para quem trabalhas. E isso não é uma coisa que vai ser feita num dia. Esse conceito super que eu guardo muitas, eu utilizo muitas das tuas histórias no meu dia a dia, e daqui guardo este conceito do ganho, 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 não é? A relação dos 3 ganhos, que é super interessante. Esse é o extra. É isso mesmo, é o extra e acaba por ser o mais importante na relação toda. Pá, eu acho que sim, eu acho que nós vivemos num mundo feito de pessoas e para as pessoas, porque de facto é isso que me motiva, ver, pá, eu ainda agora tive este sábado estive em Madrid, fui convidado para ir lá falar numas jornadas da Cromates. A Cromates, eu não sei como é que se diz cá, a cromatopsia são pessoas que veem a preto e branco, que é o grau mais extremo do daltonismo. Pá, e conheci uma série de crianças e de adultos que veem a preto e branco, que têm fotofobia, que têm uma série de limitações no seu dia-a-dia e que não é visível essa limitação. Pá, tu veres como é que uma caixa de lápis pôs 3 crianças que veem a preto e branco lá a pintar o arco-íris, a pintar as árvores, e tu dizes assim, porra, uma coisa tão simples, consegui que estas crianças sorriam com um sorriso colorido. É muito fácil, havendo o foco, havendo o propósito, é engraçado. E depois uma coisa que também que eu acho curiosa,
Nós temos um projeto nas escolas e vamos às escolas fazer o rastreio de daltonismo, uma série de atividades com as crianças, um projeto incrível. E quando vamos às escolas, e eu não sou eu que vou, e, geralmente, porque não estou cá ou não posso, e também não tenho muito jeito para os miúdos pequenos, mas é engraçado porque quando dizem que o Colored foi uma linguagem inventada por um português, os putos todos pensam que eu já morri. Porque se inventou alguma coisa já foi há muito tempo. E depois se eu até estou, eles olham para mim e dizem, epá, se este gajo conseguiu fazer isto, eu também vou conseguir fazer. E é engraçado. É engraçado porque voltamos, já fazemos isto pelo país todo, e já fizemos em Moçambique e na Índia, mas voltamos, fazemos aos terceiros anos e no ano seguinte, os que passaram do segundo ao terceiro, voltamos às escolas. E os miúdos ainda se lembram e passa-se junto, terras pequenas então, ei, olha, estes senhores são da Colored, tiveram cá o ano passado. Pá, é muito engraçado. Muito fixe. E isso é giro, porque esse também faz parte um bocadinho daquilo que é o objetivo, ou um da estratégia, estratégia não no sentido duro da coisa, que é, a cada criança que eu chego, eu estou a chegar a 2 adultos. Por isso, o que é que eu procurei com isto? Foi, se eu criasse uma coisa para daltónicos, eu estava a discriminá-los, estava a obrigá-los a assumir a condição. Criando uma coisa que se vá para toda a gente, não só estou a dar ao daltónico essa capacidade de se integrar numa sociedade, como estou a mostrar ao restante sociedade toda de que existem pessoas que não veem as cores e que têm que ser integrados. Ou seja, por aí estás logo a abrir muito mais o teu universo de stakeholders no processo. Se levares isto às crianças, pá, nós já chegamos nós fizemos o rastreio do daltonismo a 35 mil crianças. Por isso, pelo menos 35 mil crianças já tiveram na mão produtos com o código. 35 mil crianças são 70 mil adultos. E as crianças têm essa capacidade de influenciar os adultos que não têm consciência que o têm, mas têm essa capacidade. Eu faço recolha seletiva porque as minhas filhas me deram na cabeça para o fazer. Claro. E isso é engraçado, porque também é uma maneira de consolidar todo o processo. Porquê? Porque muitos desses pais são decisores em empresas ou organizações que têm na cor um fator de comunicação. Por isso há vários caminhos para conseguir consolidar e desmultiplicar todos estes produtos. Muito fixe essa estratégia, que a palavra estratégia não tem que ter Sim. um teor bélico, nem, Mas não sempre... é muito fixe essa estratégia. Miguel, eu já sabia que nós tínhamos aqui horas e horas de conversa e eu gostava, para já, a tua obra merece toda a visibilidade possível e a obra tem sido... Esse legado ainda vai ter muito trabalho a fazer. E eu agradeço-te por esta conversa e eu queria só, a última coisa que te queria perguntar, e está aqui entroncado um bocado com uma situação super engraçada que se passou, foi que quando almoçámos da última vez entrámos num restaurante, não sei se te recordas, mas aqui no Porto entrámos num restaurante que estava vazio, num restaurante italiano, e tu disseste, perguntaram, é para almoçar? Disse, sim, somos dois, vamos ali para aquela mesa. Ela disse, olha, fica aqui nesta. E tu disseste, não, nós vamos para aquela mesa. E o restaurante estava vazio, ela indicou-te uma mesa e tu, não, vamos para aquela porque aquela é mais. E ela ainda tentou dizer, não, fique nesta, mas ela já nem teve hipótese. Fomos e almoçámos na mesa em que tu querias. Tu és sempre assim determinado em todas as áreas da tua vida ou em algumas és mais permissivo ou tranquilo? Eu não gosto muito de falar de mim porque não gosto, mas eu acho que eu sou um tipo justo. Sou justo e sou coerente nas coisas. E depois tu entras num sítio, se tens uma mesa, e pegando nesse exemplo, e eu não me lembro, se tem 2 mesas e tu queres uma e se estão as 2 vazias, porque é que te vão pôr na outra? Sem haver se ela dissesse, fique nesta porque ali o ar-condicionado está por cima, é frio, tu até disse, obrigado, ou a sua preocupação, obrigado. Mas eu acho que nós temos, dentro daquilo que é a liberdade e a democracia em que vivemos, e aquele chavão que se diz, a liberdade de uns termina onde começa a dos outros. Pá, mas é assim, nós todos temos que viver juntos, não é? E se tu dizes, eu acho que o pecado está quando tu pensas, não é quando tu dizes. O
pecado está quando tu pensas. Por isso o dizeres é materializar ou verbalizar aquilo que tu pensaste. Nessa situação, e eu não me recordo dela, mas imagino, e é possível porque eu sou assim, se não tiver um argumento que me consiga convencer, eu vou tentar até achar que não vale a pena. E isso Sendo podia ser educado, em todo lado. ou num negócio, ou numa ideia, não sendo num restaurante. Claro, era isso mas eu acho que assim, desde que aquilo que tu queres não implique algo de errado ou de mal para os outros, às vezes vive-se, e eu acho que isso é um grande... É um problema do momento. Antigamente impunha-se. Não é? E hoje é o não porque não. Mas porquê que não? Porquê que eu não posso? Se não faz mal, se não interfere. É como chegares a um sítio e pegando nessa questão, olha, queria este prato, mas olha, em vez de me pôr as batatas fritas, ponha-me cozidas, pode ser? Não pode porque as cozidas são para o peixe. Pá, qual é a diferença? E cada vez mais as pessoas querem sentir-se que são tratadas como pessoas. E isso foi uma coisa que o Caloredo me ensinou muito. Eu não sou daltónico. Pá, isto para mim não serve para nada. Felizmente, porque eu vejo as cores. Agora, não tem que ser necessariamente resolver o teu problema. As pessoas não podem pensar no eu, porque ficar sozinho não tem piada. E essa própria interação acaba até por criar empatias positivas e até tu fazeres amigos. E esse restaurante, pá, e volto a dizer, não me lembro disso, mas acredito que eu sou teimoso, se não houver maldade na coisa. Mas também não sou de pedinchar. Pá, dá, não dá. E se tiver que me vir embora, também sem problemas. Agora, nós não precisamos ser tratados sempre abaixo daquilo que as pessoas gostavam de ser elas tratadas. E eu tanto cumprimento olha, eu passei o cão à noite. É uma coisa que me agrada isto. Podes tirar esta gravação. Todas as noites eu passei o cão e ando aqui pela cidade a passear, faço 2 ou 3 quilómetros com o cão. E geralmente é uma hora em que me cruzo com aqueles lixeiros que andam de carrinho e de vassoura. Pá, e digo boa noite a todos. E sabes o que é fixe? É que hoje já são eles que me dizem boa noite a mim. E eles gostam, e eu gosto. Não estou a fazer o favor a ninguém, não é por eu ser lixeiro ou por não ser lixeiro, não tem nada a ver com isso. Pá, o homem está ali, o homem parou de varrer para eu passar. Claro. Mas é tão engraçado ver a vontade ou o prazer com que se cria ali aquela interação de 2 ou 3 segundos, que eu continuo com o cão E ele continua porreiro, o trabalho dele. e ele continua no trabalho dele porreiro. E acho que essa é uma coisa que este mundo e estas gerações novas, há bocado falámos da criançada, ou da malta mais nova, está-se a tornar um bocadinho de extremos, ou estás deste lado ou estás deste, com todas as adversidades e as condicionantes que temos hoje. Eu acho que é um privilégio viver este momento. Porquê? Porque se o Colored tivesse aparecido há 40 anos atrás, possivelmente, alguém dizia isto é espetacular, toda a gente obrigada a usar isto. Ou então ninguém valorizava isto, estava no lado. Hoje, vamos fazendo um caminho, e isto, não falámos disso, mas até é engraçado, que é, isto tornou-se uma solução que está-se a tornar um standard, um padrão, e isso é um dos objetivos que eu quero. Porquê? Porque se isto faz bem, há de ter que seguir um modelo de padronização, de standardização, que vai começar, não tenho dúvidas, por aquele que eu imaginava que seria dos mais difíceis de fazer, que é as bandeiras das praias. Porquê? Porque são convenções internacionais onde o código foi entrando e nós vamos acompanhando, mas ele vai crescendo. E isso é interessante. Hoje a sociedade tem essa capacidade, enquanto pessoas singulares, de influenciar pelo bem, porque pelo mal eu não sei como é que é. A sociedade, ela já capaz de gerar padrões, gerar standards, entrando até nos decisores políticos, sejam eles quem forem. Porquê? Porque já não basta teres uma boa ideia, tens que ter uma boa ideia e uma solução de Estado. E se não há quem a imponha, porque não acho que faz sentido assim, eu prefiro dizer que tem que ir como uma boa prática, naturalmente as pessoas a aderência vai-se ganhando.
E hoje nós temos esse privilégio, poder fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor. E era com as pessoas, porque não nos vamos sentar naquela mesa. Isso. Sabe assim? Olha, Miguel, muito obrigado, foi muito fixe a nossa conversa e obrigado por este tempo.